Olá, amados. Um bom sábado a todos. Hoje, dia 1º de junho de 2019, né? Já estamos aí no meio do ano e vamos dar continuidade aqui à pregação aqui do René Kivitz, né? Como ser cristão sem ser religioso. Então, vamos lá? Eu estou fazendo essa série, tá, amados? E estou botando em partes, né? Para mostrar que todos esses líderes religiosos, muitos enganam querendo enganar, tá? Mas tem muitos que estão enganando também por estar no engano, não por querer enganar, mas por estar no engano. Então esse é o problema, né? Tem uns que realmente têm malícia, engana sabendo que está enganando, querendo enganar, e tem outros que estão realmente enganando porque estão pensando que estão na verdade. Então, mas vocês vejam que todos eles, tanto os que enganam, querendo enganar, quanto os que estão pensando estar enganados, eles estão no engano, não é verdade? Mas é isso aí, dá para perceber assim alguns, tipo o Silas Malafaia e o Augusto Nicodemos, né? Pelo que eu avaliei das pregações deles, eu pude perceber que eles na verdade não estão ensinando assim enganados, mas eles ensinam de propósito o engano para a pessoa continuar na mentira. Agora já outros, como o Paulo Júnior, eu não posso dizer nem se sim, nem se não, né? Porque ele também tem falado muitas verdades nas pregações dele, mas tá havendo assim um desencontro realmente com o que está, né, na escritura, segundo que a gente vai avaliando pelo Espírito. E o que eu posso perceber é que nenhum deles falam realmente do espiritual, porque eles não conhecem, né? Eles só conhecem o físico, porque eles pegam o físico para passar para o espiritual. Então é isso que a gente entende. Como eles falam do dízimo, que o dízimo é uma benção, que Deus vai dar uma benção espiritual, ou seja, a pessoa dá o dízimo, é uma coisa física, mas eles pensam que eles estão fazendo algo espiritual, né? Então todos levam para esse lado, né, de botar o físico para o espiritual. Então o intuito daqui não é de denegrir a imagem de um pastor ou de desrespeitar algum evangélico ou católico que esteja assistindo. Não, o intuito aqui é só mostrar que eles também estão no engano. Então, se eles, os líderes religiosos, estão no engano, quanto mais os que estão seguindo a eles, que estão no engano, que todos, se não ver realmente que eles estão errados e não se arrepender e ir para a porta estreita que é Yahushua, vão todos para o mesmo barranco, como o próprio Yahushua disse. Então, esse é o intuito, de que muitos possam realmente ver o engano e acordar e ir realmente para a verdade que é Yahushua, tá? Então, vamos continuar aqui. Do ressurreto, seja essa comunidade em que a gente sabe que não precisa se meter tanto na vida dos outros, porque a gente confia que os outros têm temor de Deus e não mentem para Deus. A vida do irmão, eu olho para ele e eu digo assim, não. Oi, se você tem ou já teve algum problema de visão ou conhece alguém que tem, eu quero te contar uma coisa, seus olhos... Ele é um filho de Deus, esse camarada tem temor de Deus, essa mulher tem temor de Deus, essa mulher é de Jesus, ela teve um encontro com Jesus, antes de fazer cena para mim, ela está se relacionando com Deus. Eu vou ficar na minha, se eu puder ajudar eu ajudo, se eu for atrapalhar eu não vou nem me envolver. Porque é uma relação de confiança, porque essa é a comunidade do Cristo. Nós partimos do princípio que na comunidade do Cristo ninguém mente para Deus, e que está todo mundo vivendo com temor de Deus. Perfeito, isso mesmo, né? Na comunidade de Yahushua, que é ressurreto, que é o nosso pastor, né? Nós vivemos andando no Espírito. Então aquele que anda no Espírito anda na verdade, porque o Espírito é verdade. Tá certo? Agora, amados, vocês viram ali, né, um comercial de uma doutora, e ela fala muito de catarata. Vocês veem, assim, mudando de assunto, só para falar com vocês,
que antes de fazer a cirurgia de catarata e descolamento de retina, eu comecei a pesquisar no Google sobre os riscos dessa cirurgia, né, o pós-operatório. E assim que eu pesquisei no Google, o que eu fiquei chocada é que eu entrei no YouTube para ver uns vídeos e apareceu um monte de vídeos no YouTube de anúncios. Anúncios de vídeo falando de cirurgia de catarata, cirurgia de retina. Eu falei, oi? Eu fiquei chocada para vocês verem que nós já estamos sendo vigiados, né? Essa tecnologia que está aí e que agora vai vir a 5G, né? Que faz parte de tudo da nova ordem mundial e que infelizmente os evangélicos não sabem nem o que é a nova ordem mundial, né? Porque eles não pesquisam, eles só leem a Bíblia em sentido assim religioso, o que o líder ensinou, e é difícil eles lerem tudo. Quando eles leem tudo, eles leem no sentido religioso, então eles não conseguem entender realmente o que está sendo dito na Escritura. Eu falo isso porque eu li a Bíblia 3 vezes no sistema religioso. Eu falava, poxa, eu li a Bíblia 3 vezes, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Depois que eu saí do sistema, que eu comecei a compreender e entender o que a Escritura está dizendo, né? Então vocês vejam, teve uma vez até que eu mandei um vídeo pro meu irmão, do irmão Rubens, pra minha família, no grupo da minha família, falando da nova ordem mundial. E o meu sobrinho simplesmente falou, olha tia, eu não vou abrir porque eu só tô com dois pontos aqui no celular e vai descarregar. E mesmo assim eu não vou abrir porque a gente tem que confiar em Jesus, a gente não tem que se preocupar. Entende? É o que ele fala, sendo que Yahushua diz que nós temos que estar prontos, né? Nós temos que saber do que está acontecendo para a gente estar pronto. Mas como é que eles vão estar prontos se eles não vejam, se eles não procuram entender, se eles não procuram pesquisar, se eles não procuram avaliar o que está acontecendo ao redor? Só vê só o que está na mídia que é mentirosa, que a mídia mente, engana, né? Fala da maneira deles, como esse chip aí que já está falando aí na Rede Globo, a Rede Noite, que eu não tenho nem mais visto repórter, né? Mas que eu estava outro dia assistindo um vídeo, né? Acho que era do Thiago Lima, e ele mostrando que a Rede Globo já está assim falando do chip, né? No programa da Fátima Bernardes, e falando dessa tecnologia que vai ser muito boa. Só que eles, quando vêem um programa e eles sem ver o que é a nova ordem mundial, eles vão pensar o quê? Poxa, isso aí é um negócio legal. Não vão ligar que está realmente na escritura da marca. Então vocês vejam que eles não conseguem entender. Então, isso que aconteceu, né? E que eu vi, que eu pude perceber, é que eu pesquisei, eu não vi nem no YouTube. Eu vi no Google, olhei no Google e coloquei cirurgia de catarata, quais os riscos, pós-operatório, pré-operatório, não sei, comecei a pesquisar antes de fazer o exame. E de repente começou a ir até hoje. Até hoje vem esses anúncios. E não é só anúncio, vinha também vídeo mostrando assim no YouTube. E eu nunca assisti nenhum vídeo no YouTube de catarata, nem de nada, nunca assisti. E de repente, quando eu vou procurar um vídeo para ver, né, aí aparece um monte de vídeos, quanto não aparece no anúncio, como aconteceu aqui agora, né? Da gente estar assistindo o vídeo e aparecer essa doutora aí falando de olho. Ela fala também muito de catarata. Eu nunca assisti, mas pelo que eu vi assim no anúncio dela, ela fala sobre isso. Então, para a gente ver que nós realmente já estamos nessa tecnologia aí que está se avançando, essa 5G vai ser uma tecnologia que pode causar até câncer, né? Nas pessoas, eu não sei muito bem, eu não conheço muito bem essa tecnologia, mas pelo que a gente está vendo é uma coisa realmente para piorar a situação do povo, das pessoas, né? Vai ser uma coisa assim, tipo, que vai piorar, mas as pessoas estão dormindo num ponto que elas vão pensar, vai melhorar, porque a internet vai ficar mais rápido e tal. Mas, na verdade, vai piorar porque a gente vai perder a nossa privacidade, né? O YouTube mesmo está com os dias contados. Eu não sei até quando a gente vai continuar, né, fazendo os vídeos, porque os canais que falam a verdade, como o meu canal, o canal do irmão Edinho, o canal do irmão Urique Costa, né, que agora ele começou no YouTube, né, o Urique Costa, e tem também o Yahushua também, né,
Aí nós temos o Tiago do Desperte, a Débora G. Barbosa, que é uma menina aí também que está falando muito, né, sobre a nova ordem mundial, sobre esse sistema, né? E é uma menina que tem 23 anos, mas a menina estuda e ela sabe muita coisa que Yahweh tem dado sabedoria a ela e de alertar as pessoas. Então, são assim canais que realmente estão assim comprometidos com a verdade, de mostrar a verdade para que o povo possa acordar e sair do engano da religião, né? O Neemias Gomes, tantos outros canais, e que no futuro próximo, a gente não sabe quando, né? Mas que eles vão realmente desfazer desses canais. Os canais que vão ficar no YouTube vai ser canal de bobeira, de piadinha, de, sabe, coisas supérfluas. Agora esses canais que falam a verdade, desmascarando o sistema religioso, desmascarando o sistema político, desmascarando os falsos judeus da ONU, né? E esses canais que falam de vacinas, que falam de saúde natural, eles vão acabar com esses canais. Por quê? Porque não interessa a eles. Porque a pessoa que fala a verdade, na verdade, são criminosas. O crime no país é falar a verdade. Isso é um crime no nosso país. Então, é isso aí. E a gente viu por aqui agora esse anúncio dessa menina, né? Dessa doutora. A gente vê que a gente realmente está sendo vigiado, né? Porque até hoje, eu já tem um tempo já que eu não vi, né? Depois eu fui pesquisar sobre inflamação no olho, né? Porque meu olho ficou inflamado, e eu fui pesquisar. E aí voltou de novo os anúncios, e vem sempre esses anúncios de vista, né? De olhos. Então, para vocês verem que realmente nós estamos mesmo nos últimos dias, amados, a verdade é essa. Nós estamos nos últimos dias. E tomara que nossos amados irmãos evangélicos, católicos, espíritos, que estão dormindo no engano da religião, também possam se conscientizar disso, pesquisar, despertar e sair desse engano, né? Então vamos continuar aqui, tá? Desculpa, mas eu senti de falar isso, porque como apareceu esse anúncio aqui dessa médica de olhos, eu senti de falar isso. O que significa que a gente também confia que na comunidade do Cristo ressurreto, as pessoas que tiveram encontro com Jesus foram morar no reino da liberdade, se respeitam mutuamente porque todas elas são ocupadas em viver de maneira autêntica diante de Deus. Essas pessoas, elas ouvem a voz do Espírito Santo e não ouvem a voz de Satanás. Sim, perfeito, amado. Mas as pessoas que ouvem a voz do Espírito, de Yahweh, como está em Atos 2, são aquelas que saíram do sistema religioso. Porque aquelas que estão no sistema religioso, ouvindo o líder religioso, não estão ouvindo a voz do pastor e a voz do Espírito da verdade que habita naquele que mora. Mas estão ouvindo a voz do líder religioso, se passando por Deus, falando como se Deus estivesse falando, sabe? E sendo que o Espírito, ele fala diretamente conosco, né? Como está escrito em Pedro, né? Em 2 Pedro 5, está escrito isso, veja, vou botar aqui para vocês verem o que está escrito aqui, para não haver dúvidas, tá? 2 Pedro, ó, 2 Pedro 2, não, 2 Pedro 5, acho que é 5. Então não é 5. Vamos botar aqui no 2 aqui para ver até quando vai. Ou é 3, eu não me lembro. Será? Que diz assim, que não há necessidade que ninguém nos ensine. Vamos ver. Peraí, deixa eu ver aqui onde é que está escrito, amados, porque eu já esqueci. Eu ando muito esquecida, é impressionante. Não há necessidade de que ninguém nos ensine, porque a unção que dele recebemos, Vamos ver aqui se a gente acha. É 1 João
Então é 1 João 2,27. Eu confundi 1 João 2,27. Vamos ver. 1 Pedro, João 2,27. Veja bem. Olha o que está escrito. O próprio Espírito fala conosco, aquele que crê. Aqui, ó. Escrevo essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quem quer enganar? Os líderes religiosos. Se passando por Deus, falando que tem uma palavra de Deus. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, ou seja, a unção é o Espírito. Que receberam dele quem? De Yahushua, porque Yahushua nos levou o Pai e o Pai nos deu do seu Espírito. Então é através de Yahushua, porque Yahushua que é a porta estreita, Yahushua que é o caminho e ele que nos leva ao Pai. A gente não pode ir ao Pai se não passar pelo Filho, se não for o Filho. A gente primeiro tem que ir ao Filho, para o Filho nos levar ao Pai. Tá? Então aqui, ó, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, ó, permanece em vocês, não é esvaziado. O Espírito que habita em nós permanece em nós, ele não se esvazia, a gente não precisa buscar mais o que a gente tem. E não precisam de que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, ou seja, o Espírito dele recebida que é verdadeira e não falsa. E tem outra versão que diz que é verdadeiro e não mentira. Os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele nos ensinou. Ou seja, o Espírito, ele nos ensina todas as coisas, acerca de todas as coisas. Mas nisso a gente tem que permanecer em quem? No Espírito. A gente tem que permanecer no caminho que é Yahushua, no entendimento do Espírito. E permanecer nele como ele nos ensinou, no entendimento. Tá certo? Então, não há necessidade da gente ouvir um líder religioso, tá certo? Se passando por Deus, falando que Deus está falando, sendo que na verdade não é, porque o próprio Espírito, ele fala conosco, mas o Espírito fala com aquele que crê que é o templo, mas quem crê que é o templo do Espírito não vai a um templo físico, tá certo? É no entendimento. E aí sim, quando a gente crê que a gente é o templo, e que a gente fala, eu creio que eu sou o templo, eu creio em Yahushua, que ele é a porta estreita. A pessoa vai para Yahushua e Yahushua leva ao Pai. E o Pai, ele nos enche do seu Espírito, que é essa unção, esse Espírito. E nós permanecemos cheios do Espírito. Não é uma coisa que vai se esvaziar como aqui no tempo físico. A pessoa se esvazia do Espírito e tem que voltar. Mas no entendimento não. Quando a gente vai na porta estreita, que é Yahushua, porque ele é que nos leva ao Pai, e a gente vai até o Pai, e o Pai nos enche desse Espírito. Tá certo? E a gente permanece cheio do Espírito. E aí ele nos ensina todas as coisas, mas nós temos que permanecer no Espírito. Tá certo? Por que, Ananias, você permitiu que o diabo enchesse o seu coração? Para você mentir ao Espírito Santo. Ananias, você tem que ouvir o Espírito Santo e contrariar o diabo. Não é ouvir o diabo e contrariar o Espírito Santo. Você está fazendo o jogo contrário. E o Pedro, ele podia fazer isso, essa exortação ao Ananias, porque ele passou por essa experiência. Lembra quando Jesus diz que ele vai morrer e o Pedro fala, não, mestre, não vai morrer? Aí Jesus diz, afasta-te, Satanás. O mesmo Pedro que diz, não vai morrer, não, e Jesus o repreende dizendo, afasta-te, Satanás, foi o Pedro que disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado é você, Simão Pedro, porque o Pai te revelou, não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. E foi na mesma conversa, na mesma hora em que o Pedro ouviu a voz de Deus, ouviu também a voz de Satanás. E no momento não teve discernimento entre as duas. Mas na comunidade do Cristo ressurreto, sim, a gente tem discernimento das vozes do mal e da voz de Deus. Nós somos... Amados, o que eu estou entendendo nele aqui é que ele sempre está falando na comunidade do Cristo ressurreto, né? Só que na verdade ele está comparando a igreja de Atos, que era a igreja que são pessoas e que viviam no entendimento, no mesmo espírito, né, do Pai, com a comunidade dele aqui, ó.
Então, ele está querendo botar que a comunidade do Cristo ressurreto que ele está falando é aqui a Igreja Batista que ele faz parte, que ele é pastor. E sendo que na Escritura, a comunidade de Yahushua, ressurreto, né? A comunidade de Yahushua era um entendimento, não é no físico. Então eles não iam no templo físico. Eles se reuniam em casa de irmãos, né? Que era a igreja. Tanto que na Escritura está escrito a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso que está na casa de fulano, a igreja de Corinto que está na casa de ciclano, entendeu? Por quê? Porque se reuniam em casas para poder não fazer atos religiosos, né? Mas para poder compartilhar conhecimentos que o Espírito estava concedendo a cada um. Então, da mesma forma que nós também compartilhamos conhecimentos, né, quando a gente está na live ao vivo, numa live do irmão Edinho, né, do canal Últimos Dias, e aí o irmão vai e fala uma coisa, né, o irmão Edinho tá falando, o irmão Odinei fala, né, na live, o irmão Nem, e aí fica os irmãos no chat também falando, é por isso que é assim, 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 entendeu? Então, esse conhecimento que o Espírito vai dando a cada um, a gente vai montando um quebra-cabeça. Então, eles se reuniam, não para ficar batendo palmas e ficar fazendo atos litúrgicos, assim, atos religiosos, de orar em voz alta, né? E de ficar ouvindo uma pessoa falando e a pessoa não falar. Não, mas cada um falava. Tanto que o próprio apóstolo ele falou que tinha que ter decência no culto. No culto é o quê? Onde se reuniam, que é em casa, tinha que ter decência. Era para um falar e cada um falasse. Mas ele não diz assim, o apóstolo não diz assim, ó. Ele fala assim, se um estiver falando e não tiver quem interprete, então não fale. Mas se um falar e tiver que interprete, ou seja, falar em línguas estranhas, não. Mas falar em outros idiomas e que tiver um que saiba esse idioma e traduza. Tá? Isso que ele está falando. Então ele fala, então cada um fala. Para que todos tenham voz e para que todos possam entender, não falar dois de uma vez, né? Como na Assembleia de Deus, né? Quando eu ia, aí ficava todo mundo, aleluia, glória a Deus, e o pastor falando lá na frente, e eu sinceramente não sabia se eu tinha que ouvir o aleluia, glória a Deus de todo mundo, de toda a igreja, ou se eu tinha que ouvir o pastor, porque era uma confusão que eu não conseguia entender nada, que todo mundo falava, era assim uma desorganização total. Né? Então, quando ele fala isso, ou seja, quando a pessoa se reúne, e hoje nós nos reunimos, né, na rede social, no YouTube, numa live ao vivo, isso também é congregar, é se reunir no entendimento, porque a gente não deve se congregar no físico se não tiver um entendimento no espírito, se a gente não estiver andando no espírito. Então, o interessante é que a gente está congregando, mas no mesmo entendimento, da gente estar sempre falando e mostrando conhecimento no entendimento do Pai. Então, isso que é assim, bacana, né? Mas só que quando o apóstolo ele fala em Atos, né, o que aconteceu em Atos 2, né, nas igrejas que fala de Atos, está falando não dentro do sistema religioso, tá? E que evangélico ainda nem existia, sistema religioso evangélico na época, mas não era o sistema religioso, mas era fora do sistema religioso, mas no entendimento do Espírito do Pai. Só que ele aqui está dando a entender, levando que a comunidade do Cristo ressurreto aqui é a comunidade aqui dessa igreja aqui batista, aonde esse moço aqui, esse irmão faz parte como pastor. É isso que eu estou entendendo. Guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o ideal da comunidade do Cristo ressurreto. Beleza, guiado pelo espírito de Yarro, né? Só que a pessoa só é guiada pelo espírito de Yarro, volta a dizer, quando a pessoa sai dessa comunidade aqui, ó, desse sistema religioso, se descontamina do engano da religião e vá para Yahushua. Aí sim, nós somos guiados pelo espírito, por quê? Porque nós andamos no espírito. Mas dentro de um templo físico, ouvindo o líder religioso físico, que não é pastor, porque o único pastor é Yahushua, só a gente ler João 10, como eu já li em vários vídeos meus aí que eu li João 10, e que diz que o único pastor é Yahushua, ele mesmo disse que ele é o único pastor. Então, não tem como a pessoa andar
no espírito se tiver um líder religioso, se tiver um templo físico. Agora imagine como seria maravilhoso se nós vivêssemos na Igreja Batista de Água Branca, partindo do princípio que todo mundo aqui é da comunidade do Cristo ressurreto. Então, é isso que ele tá dando a entender, de que a igreja dele, Batista, né, de Água Branca, né, que ele falou, acho que é isso, né, que todo mundo aqui tinha que ser da igreja do Cristo ressurreto. Só que o problema todos, amados, é que, como ele falou, que nós somos o corpo de Cristo, né? Como ele fala Cristo, para entender, ele está falando assim, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Só que o corpo de Cristo, segundo os líderes religiosos, cada um deles faz parte do corpo de Cristo quem? A Igreja Batista é o corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo. A Igreja Assembleia faz parte de um corpo de Cristo. A igreja presbiteriana faz parte de um corpo de Cristo. Então, quantos Cristos tem nesses tempos? Porque a Escritura diz que nós somos membros do corpo de Yahushua, mas é só um corpo. E que cada um que crê em Yahushua faz parte desse corpo, é membro deste corpo. Mas é no entendimento, não é no físico. Então ele está tentando botar que a pessoa aqui, ela tem que fazer parte da igreja do Cristo ressurreto. Só que não existe fazer parte da igreja de Yahushua ressurreto, certo? Se a pessoa permanecer no corpo da Batista, porque na verdade quando eles falam nós fazemos parte do corpo de Cristo, na verdade não faz parte do corpo de Cristo, ele faz parte do corpo da Igreja Batista, tá? O outro faz parte do corpo da Igreja Assembleia, o outro faz parte do corpo da Igreja Nova Vida, o outro faz parte do corpo da Igreja Presbiteriana, o outro da Metodista, e é assim. Então são vários corpos que, na verdade, eles falam que é corpo de Cristo porque está escrito na Bíblia, corpo de Cristo, mas na verdade eles não fazem parte do corpo de Yahushua, porque eles estão longe de Yahushua, mas eles fazem parte do corpo de cada denominação. Cada denominação tem um corpo de Cristo e que na verdade é o corpo da denominação. Então esse é um engano. E que as pessoas que estão assistindo isso aqui vai colocar que a igreja de Atos fazia parte da igreja aqui desse moço. E sendo que a igreja de Atos não participava de nenhum ato religioso, era totalmente liberto do engano da religião. Tanto que o apóstolo Paulo, ele mesmo disse que eu sou hebreu, da tribo de Benjamim, fui circuncidado ao 8º dia, quanto à religião fariseu, fui ensinado por Gamaliel, e tudo que eu aprendi no sistema religioso eu tenho como esterco, ou seja, eu tenho como cocô, como merda, como lixo. Tá escrito isso, amados. Vamos ver aqui onde é que tá escrito. Para ver. Tá escrito isso, olha. Vamos lá. Vamos botar aqui da tribo de Benjamim. Não, tudo que eu aprendi. Deixa eu botar aqui. Tudo que aprendi tem como esterco. Como esterco. Vamos ver onde é que está escrito. Filipenses 3, 7, ó. Ó, Filipenses 3, vamos botar aqui. Vamos lá, filho. Pera, deixa eu botar nisso aqui. Filipenses 3. Então veja, olha só. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Quem são os cães, amados? Quem são os cães? Vamos ver? Faço questão de mostrar aqui para vocês quem são os cães e que todos ficarão de fora do reino. Quem são os cães? Não, Isaías. Faço questão de mostrar para as pessoas não terem dúvida de que os cães que a Escritura está falando
faz parte... Cadê Isaías? Mais embaixo. Cadê Isaías? Aqui, Isaías, achei. Ó, Isaías 56. Para as pessoas não terem dúvida. Porque as pessoas às vezes falam, não toqueis no ungido do Senhor. Não toqueis no ungido do Senhor. Só que o ungido do Senhor somos nós, povo hebreu israelita, porque nós somos hebreus israelitas, amados. Nós somos desse povo escolhido. Aqui, ó. Os guardas do meu povo são cegos, eles não veem nada, todos são como os cachorros mudos que não podem latir, estão sempre deitados dormindo, são uns preguiçosos que só gostam de dormir e sonhar. Estes cachorros são gulosos e sempre querem mais comida. Os pastores do meu rebanho não entendem nada, todos seguem os seus caminhos, seus próprios caminhos e procuram seus próprios interesses, ó. Os atalais de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção, ó. Todos sem exceção. Todos os líderes religiosos sem exceção. Tá? Vocês vejam bem, são pastores que nada compreendem. Então, quando você lê na Bíblia os cães, não está falando de cão, cachorro, animal, mas está falando desses líderes religiosos. Em Apocalipse 22:15 diz assim, amados, olha, quem ficará de fora? E é por isso que aqueles que seguem esses líderes, se não se arrepender, vendo que está errado e prefere estar no engano da religião, também vão ficar de fora. Isso é muito sério. Ó, 22:15, tá? Quando a Bíblia fala de cão, tá falando de líder religioso. Não tá falando de outra raça, de outra pessoa, de outra parte, não tá falando. Tá falando de líder religioso, olha. Fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira, ó. Quem ama e pratica mentira, os líderes religiosos que estão na mentira, falam mentira, no engano, inventa palavras como esse do Hernandes Fernandes, que ele falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir, sendo que na Bíblia está escrito ladrão veio para matar, roubar e destruir. Não está escrito diabo. Isso é mentira. Entende? Então vocês vejam bem, ficarão de fora da onde? Ficarão de fora do reino. Esses líderes religiosos, cães, ficarão de fora do reino. E aqueles que estão ouvindo esses líderes religiosos vão ficar também fora do reino se não se arrepender e não sair do engano enquanto há tempo. Porque Yahushua está falando, Yahushua está mostrando na escritura e tem levantado pessoas para poder anunciar a verdade e mostrar na escritura para que não haja engano, para a pessoa sair do engano. Mas se continuar na mentira e querer continuar, vai ficar de fora. Isso é muito sério. E aqui o apóstolo Paulo, o Shaul, está falando, cuidado com os cães. Quem são os cães não te viram, são pastores, cuidado com eles. Cuidado com eles que praticam mal. Cuidado com a falsa circuncisão. A falsa circuncisão, qual é essa falsa circuncisão? É a circuncisão no físico, de você ter que fazer tudo físico, de você ir no templo físico, tomar a ceia física, se batizar no físico, ouvir um líder religioso, isso aí é circuncisão. Porque a circuncisão verdadeira no entendimento, nós somos circuncidados no entendimento, é no espírito, tá certo? Pois nós é que somos a circuncisão, veja. Aqui, ó, cuidado com a falsa circuncisão. A falsa circuncisão é a circuncisão no físico, da religião, da pessoa ir para uma religião. Aí aqui ele está falando, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo espírito de Yahweh, ó, que adoramos pelo espírito de Yahweh. Ou seja, nós adoramos o espírito em verdade, porque Yahweh é verdade, o espírito é verdade. Que nos gloriamos em Yahushua e não temos confiança alguma na carne. Confiança alguma na carne é confiança no físico. Tá certo? Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Veja, aí aqui ele vai falar por quê.
Eu ainda mais, confiar na carne. O que é confiar na carne? Confiar na religião. Olha, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Aqui é o apóstolo Shaul falando da experiência dele como religioso. Então vocês vejam bem. Ó, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, porque ele perseguia a igreja de Yahushua. Tá? Quanto ao zelo que é a lei, ao zelo a religião, que ele aprendeu a religião fariseu, que ele aprendeu com Gamaliel. Tem outro texto que fala, acho que é em Atos, que ele fala que ele aprendeu com Gamaliel, tá? Que foi o professor dele, tá? Então aqui, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Yahushua. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Yahushua, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Yahushua. Considero o que por esterco? A religião. E o que é esterco? Vamos ver? O que é esterco? Ó, sinônimos de esterco, para vocês verem. Ó, sinônimos de esterco. Para não ficar dúvida do que é esterco. Ó. Peraí, deixa eu voltar aqui, amados. Não gostei desse não. Cadê o sinônimo de esterco? Peraí. Eu quero ver o sinônimo mesmo. Sinônimos. Aqui, ó. Sinônimo de esterco. Desci demais. Veja. Fezes, dejeto, fertilizante, sujeira, adubo, bosta, estrume, excremento, imundície, lixo. A palavra esterco aparece também nas seguintes entradas: sujo, torrente, merda, dejetos, cocô. Vocês vejam o que o apóstolo Shaul está falando aqui da religião. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Yahushua. E ser encontrado nele. Encontrado em quem? Em Yahushua, no Espírito. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, ó, justiça que procede da lei, físico, religião. Mas a que vem mediante a fé em Yahushua, no entendimento. A justiça que procede de Yahweh e se baseia na fé. Se baseia na fé em quem? Em Yahushua. Quero conhecer a Yahushua, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Yahushua. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante. Ou seja, esquecendo das coisas que ficaram para trás, a religiosidade, a religião, e avançando para os que estão adiante, avançando rumo a Sião, avançando no entendimento do Espírito. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Yahweh em Yahushua. Qual é o prêmio? A vida eterna. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Yahweh lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, de acordo com o que ele já nos mostrou no entendimento. Vivamos de acordo nele, no que ele nos ensinou no entendimento do Espírito. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, qual o padrão que foi apresentado pelos apóstolos? O padrão de andar no entendimento do Espírito. Esse é o padrão. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos do madeiro de Yahushua.
Quantos a este, o seu destino é perdição. O seu Deus é o estômago. Está falando de quem aqui, amados? Líder religioso, veja. Esses líderes religiosos são inimigos do madeiro de Yahushua. Veja, quanto a este, o seu destino é perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Não é isso que esses líderes fazem? Eles botam as coisas terrenas como coisa espiritual. E só falam das coisas deste mundo. Não falo do espírito. Eu não vejo o líder religioso aqui, nessas pregações que eu tenho avaliado, eu não tenho visto nenhum deles falar no espírito. Eles só falam do físico, da carne, do que é terreno, passando para o espiritual. Mas eles não falam nada no entendimento. Por quê? Porque são cegos, são guias cegos. Então veja bem, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Yahushua, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então vocês vejam bem, tá certo? Então, vocês vejam que o apóstolo fala isso, da religião ele fala como esterco, né? E vocês vejam que esse moço aqui, ele está colocando que para viver na comunidade do Cristo ressurreto, né? Ele está botando a igreja dele aqui, a igreja batista, né? Para viver na comunidade, como se essa igreja fosse a única que vivesse na comunidade do Cristo ressurreto, porque cada um se torna para si, para a sua ganância, entende? Cada um faz parte de um e acabou. Essa aqui é a minha igreja, então essa daqui tá na verdade. Aí a Assembleia fala, não, a gente que aqui tá na verdade. Aí é assim, mas não tem uma unidade de todos ali. Por quê? Porque a unidade verdadeira só tem naquele que anda no espírito, no entendimento do espírito, fora do engano da religião. Vamos continuar. Todo mundo aqui teve um encontro profundo e avassalador com Jesus Cristo vivo. Amados, infelizmente, isso que ele está falando aqui é mentira. Por quê? Porque tem um apócrifo que o próprio Yahushua fala, vós adorareis a um defunto, vós adorais a um defunto, e é um defunto que está sendo adorado aqui, como Jesus. Jesus é um defunto. Por quê? Porque quando a pessoa toma a ceia, e ele fala assim, e o apóstolo fala, e anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esse anunciar a morte do Senhor, tem até um vídeo meu que eu com esse título, e anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esse anunciar é falar. Quando a pessoa toma essa ceia no templo físico, a pessoa está falando, está declarando que Jesus está morto, que ele ainda vai vir. É isso que quer dizer esse texto. Entende? É isso. Vocês podem pesquisar sinônimos de anunciar. Quando a Escritura diz em 1 Coríntios 11, né? E anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando todas as vezes que vocês tomam a ceia, o apóstolo Shaul ainda falou isso, todas as vezes que vocês tomam a ceia do Senhor, vocês anunciam a morte dele até que ele venha. Ou seja, quando toma a ceia do Senhor, está falando, olha, Jesus está morto, ele ainda vai ressuscitar, ele não ressuscitou. E é isso que acontece aqui. Então eles não estão adorando o Jesus vivo, mas eles estão adorando um defunto. Porque aquele que crê no entendimento e que está no verdadeiro Salvador, que é Yahushua, que é pastor, e que ele sim é ressurreto, tá? Nós ceiamos no entendimento. Por quê? Porque o Yahushua, ele é o pão vivo que desceu do céu, e ele nos alimenta com esse pão, que é a palavra, tá? E o vinho é o entendimento que o Espírito nos dá quando a gente lê a palavra, que é Yahushua. Tá certo? Então, por quê? Porque Yahushua, ele deixou escrito. Ele é a palavra e ele deixou escrito a palavra na Escritura. Mas quando a gente lê a palavra e que a gente entende fora do engano da religião, isso é o quê? É o vinho que vem nos trazer esse entendimento. Isso é o quê? É uma ceia no entendimento. Porque o Yahushua, ele disse, se alguém bater a porta
Quer ver? Eis que estou à porta, está em Apocalipse. Acho que é Apocalipse 22. Mas deixa eu procurar aqui onde é que está. Eis que estou à porta e bato. Veja bem, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Vamos ver onde é que está escrito. Eu sei que é Apocalipse. Apocalipse 3:20. Veja, Apocalipse 3:20. Olha o que está escrito, amados. Tá? Veja bem. Yahushua, para a gente entender uma coisa, Yahushua, ele é a porta estreita. Então, nós temos que ir à porta, que é Yahushua. Mas aqui Yahushua está falando aqui, olha aqui, ó. Aí ele diz aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Veja, nós entramos na porta que é Yahushua, ele nos leva ao Pai. Mas ele também diz, ele diz a quem? Ó, eis que estou à porta e bato. Está na porta de quem? Na porta do entendimento de cada um. Se alguém ouvir a voz de Yahushua e abrir a porta, a pessoa tem que abrir a porta. Por quê? Porque primeiro, Yahushua, ele está batendo na porta. O que está acontecendo agora, eu estou falando aqui, e eu creio que tem muitos evangélicos que vão assistir esse vídeo. Isso é o quê? É Yahushua batendo na porta do entendimento. Se a pessoa ouvir a voz de Yahushua e abrir a porta, a pessoa tem que abrir a porta, ou seja, abrir o entendimento para que Yahushua possa entrar. E aí a pessoa vai na porta estreita que é Yahushua. Porque Yahushua, ele nos chama para fora. Ele primeiro, ele bate na porta, que é no entendimento. Tá certo? E aí a pessoa abre a porta e ele entra. Quando ele entra, a gente vai entrar na porta estreita, que é Yahushua, para ele nos levar ao Pai. E aí ele diz: entrarei, se a pessoa abrir a porta. Não, a pessoa tem que abrir a porta, que é no entendimento. Tá? Entrarei e cearei com ele, ele comigo. Mas que ceará é esse que ele está falando? Esse cearei é no entendimento. É isso que está acontecendo agora. A gente está ceando. É no espírito. Tá certo? A gente está ceando o pão vivo que desceu do céu. Não é mais um pão físico, num templo físico. Então, quando a gente, amados, como a pessoa faz essa ceia física, ela está anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Olha, 1 Coríntios 11. Aqui, ó. Vocês podem ver também, amados. Vocês podem ver também o vídeo que eu tenho, anunciar a morte do Senhor até que ele venha, que eu falo sobre isso. Mas eu só vou mostrar aqui para vocês, olha. Aqui, ó. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Anunciam. Veja, então, na verdade, as pessoas que estão no templo de pedra, eles não estão no entendimento. Eles estão anunciando a morte do Salvador, a morte de Jesus. Então, eles estão dizendo que Jesus está morto, que ele ainda vai ressuscitar. É isso que está dizendo, amados. Ó, sinônimo de anunciar. Ali está dizendo bem claro, anunciais. Ó, e anunciei, ó. E você, ó, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, qual é o pão e o cálice? No físico, no templo religioso. Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vocês anunciam a morte do Senhor, então vejam bem. Ih, fiz besteira aqui, né? Deixa eu ver. Cadê? Tirar isso aqui para não ficar muita coisa. Veja. O que é sinônimo de anunciar? Vamos ver. Olha, sinônimo de anunciar, para não ficar dúvidas. Tá? Divulgar, vocês divulgam a morte dele.
Porque as pessoas falam, não, a gente lembra que ele morreu, que ele se sacrificou e tal, né? Que ele foi crucificado. As pessoas na religião falam isso. Mas não é isso que está dizendo. Está dizendo, vocês anunciam a morte dele até que ele venha. Ou seja, vocês divulgam a morte dele. Vocês avisam, olha, Jesus está morto. Vocês aclamam, vocês afirmam, dizendo que ele está morto. Vocês apregou, vocês asseguram. Olha, eu asseguro que ele está morto. É certo que ele está morto, é certeza que ele está morto. É isso que quer dizer assim. Vocês comunicam que ele está morto. Vocês declaram, questionam, vocês dizem que ele está morto. Vocês evidenciam que ele está morto. Vocês informam que ele está morto. Vocês manifestam que ele está morto, mostram que ele está morto. Mostram sim, quando pegam um pão e um cálice num templo físico, vocês mostram que ele está morto. Notificam que ele está morto, participam que ele está morto, proclamam que ele está morto, relatam que ele está morto, revelam que ele está morto, transmitem que ele está morto. Isso é muito sério, tá? E eu fiz um vídeo, esse anunciais a morte do Senhor até que ele venha, mostrando, lendo esse versículo todo com esses sinônimos todinhos que está aqui. Então, quando as pessoas estão nesse templo religioso, né, as pessoas na verdade estão no engano da religião, tá certo? Estão no engano. Peraí, deixa eu botar isso aqui para não me confundir. Então vamos lá, vamos continuar. Então ele diz que tá o Cristo vivo, mas aqui não é. Aqui não é, amados. Tá certo? A verdade é essa, é a verdade. Então, se alguém evangélico, você está ouvindo a voz, não endureça o coração. Abra a porta para que a Ruxa possa entrar no entendimento. Né? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, a porta no entendimento. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Tá certo? Mas isso é fora do engano da religião. E a Ruxa está do lado de fora batendo na porta. Agora, o nosso dever é qual? É abrir a porta. Tá certo? Abriu mão de uma vida egocêntrica e egoísta e partiu para uma vida de autodoação, de altruísmo, de generosidade, de busca da justiça. Vive no reino da liberdade, não preocupado com regra disso, regra daquilo, de ficar controlando a vida dos outros. Mas liberdade, ele fala, não preocupado com regra disso, regra daquilo. Mas liberdade em quê? Se a pessoa tem que dar o dízimo na igreja, como ele falou aqui de dízimo. Se a pessoa tem que chegar na hora no culto, porque tem a hora lá do culto, e que Deus só se apresenta nessa hora, o Deus daqui. Porque no Espírito, o Pai, ele habita em nós, ele mora em nós, então a gente tem liberdade para falar com ele a hora que a gente quiser. A gente não precisa marcar a hora para falar com o Pai. Entende? Então, é uma coisa totalmente, que liberdade é essa que ele está falando, porque aqui não tem liberdade, amado. Aqui tem escravidão. E a Ruxa, ele disse, o apóstolo Shaul disse, foi para a liberdade que a Ruxa nos libertou. Estejamos firmes na liberdade de a Ruxa no entendimento. Não voltemos novamente ao jugo da escravidão. Escravidão aqui é religião. Não voltemos novamente ao jugo da religião. Só que eles botaram escravidão para a pessoa não entender. Mas na verdade esse versículo quer dizer aqui, ó. Quer dizer isso aqui, ó. Foi para a liberdade que a Ruxa nos libertou. Estejamos firmes. Não voltemos novamente ao jugo da religião. A verdade, esse versículo quer dizer isso. Tá certo? Mas aqui não tem liberdade. Aqui tem escravidão, que é religião. Imagine que todos nós aqui confiamos tanto uns nos outros que nós não nos intrometemos na vida de quem não nos deu essa liberdade, porque acreditamos que essas pessoas
estão diante de Deus, vivendo com temor diante de Deus, e que elas vão ouvir a voz do Espírito Santo, e que nós vamos ficar à distância, em observação e atenção, em intercessão, para se porventura elas nos estenderem a mão em busca de ajuda, a gente se apresse em ajudar, porque a gente vive para servir. Seria maravilhoso, né? Mas o problema é que faz muito tempo que eu aprendi que esse negócio que nós chamamos Igreja Batista de Água Branca é um monstro que pelo menos tem 2 cabeças. Nós que estamos saindo do Apocalipse, que tinha uns monstros com 10 cabeças, 7 chifres, 7 cabeças, 10 chifres. A Ibabe é um monstro que pelo menos tem 2 cabeças. Uma é a comunidade do Cristo ressurreto, que está aqui. E você pode chamar essa comunidade do Cristo ressurreto de trigo. E a outra é a instituição religiosa, organizada. Tem hierarquia. Agora ele vai entrar no ponto aqui, né? Falando da igreja, mas na verdade as pessoas que estão na instituição religiosa não estão no verdadeiro pastor, não estão na verdadeira igreja, que é no entendimento. Amados, eu vou dar uma pausa para não ficar muito grande o vídeo e vou continuar o finalzinho dessa mensagem, porque agora ele vai falar num ponto importante, que é na religião, que na verdade vocês vejam que eles estão no engano. Por quê? Porque quando ele fala na igreja de Atos, que está fora da religião, a igreja de Atos realmente estava fora da religião. Eles estavam no entendimento. Mas aqui nessa igreja, né, na Igreja Batista de Água Branca, né, como ele fala, e todas as denominações religiosas, né, evangélicas, católicas, estão todas no sistema religioso. Então, quando a pessoa está no sistema religioso, ela na verdade está no engano da religião e não está na verdadeira igreja, no verdadeiro corpo, que é Yahushua, e não é a verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja somos nós somos o templo do Espírito. Então essa é a diferença. Mas eu vou deixar essa parte aqui para gravar, para poder falar mais detalhadamente, porque agora ele vai entrar num ponto aqui, né, que eu não sei o que ele vai falar desse ponto aqui, mas com certeza ele vai tentar defender, porque eu ainda não vi esse vídeo todo, e eu não vi essa parte, mas ele vai tentar tentar separar assim, o religioso do que não é religioso, mas dentro do sistema religioso não tem como. A pessoa não tem como viver uma vida sem religiosidade estando dentro do sistema religioso. É impossível. Eu digo isso para vocês, é impossível. A pessoa tem que sair do sistema religioso. Então vocês evangélicos, católicos, espíritas, de qualquer denominação, saia do engano da religião, venha para Yahushua. Olha, ele está dizendo, de novo eu vou falar, em Apocalipse 3:20, Yahushua está dando um recado para vocês, evangélicos, católicos, espíritas. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta no entendimento, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E Yahushua, ele quer entrar, mas para isso, amado evangélico, católico, espírita, qualquer religião, vocês precisam abrir a porta e sair da porta larga, que é a porta da religião. E aí sim, você vai ter a verdadeira ceia, que é no entendimento. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.